Conflitos entre vizinhos. Juíza Maria Verônica explica como proceder diante de problemas com a vizinhança. Sempre busque conversar. Somente se não consegui-lo, então busque as vias judiciais. A lei para crianças e adolescentes. Juiz Ney Alcântara detalha os direitos de menores infratores em Alagoas. O Em Dia com a Justiça está no ar. Olá, estamos em 2022, mas o ano passado foi de muitos avanços e nós vamos destacar um deles: o fortalecimento da política de proteção às mulheres através da Casa da Mulher Alagoana. Neste vídeo que vamos mostrar agora, você vai conhecer melhor a casa e os resultados positivos que ela já contabiliza no enfrentamento à violência doméstica em Alagoas. A Casa da Mulher Alagoana começou a funcionar no dia 10 de maio deste ano e é fruto de uma parceria entre o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, OAB, Prefeitura de Maceió e Governo do Estado. A ideia de criar a casa, na verdade, ela não é uma ideia, digamos, inusitada, né? Nós nos miramos no exemplo da Casa da Mulher Brasileira. Como não havia a Casa da Mulher Brasileira aqui, como havia esse vácuo, nós do Poder Judiciário resolvemos trazer para nós essa responsabilidade. E acho que o fizemos muito bem. A casa, localizada de forma estratégica no centro de Maceió, reúne juizado, delegacia, Defensoria Pública, Patrulha Maria da Penha e outros órgãos da Rede de Proteção às Mulheres. O prédio conta ainda com alojamento temporário, salas de atendimento psicossocial, brinquedoteca e centro de mediação e conciliação. A casa foi pensada para evitar que a mulher saia de órgão em órgão buscando seus direitos. Então, tudo está concentrado aqui. Desde sua abertura, a casa já realizou cerca de 1.100 atendimentos. Ainda segundo os dados da instituição, 72 medidas protetivas foram impostas para afastar os agressores das vítimas. 78 boletins de ocorrência foram abertos e 26 visitas foram realizadas para verificar as denúncias. Atualmente, a Casa da Mulher Alagoana realiza o acompanhamento pessoal pós-acolhimento de mais de 80 vítimas. A gente sabe que são muitas mulheres sofrendo violência doméstica, né? E esse número que chega aqui na casa só são as mulheres que têm coragem para denunciar, né? Que criaram essa coragem. Na verdade, a gente sabe que esse número é muito maior, né? Eu vejo a casa como um bote salva-vidas para essas mulheres que não viam saída. Hoje elas têm esse serviço aqui, humanizado, para que elas possam sair desse ciclo. 15 mulheres atendidas pela Casa da Mulher Alagoana começaram a participar de um curso de assistente administrativo no Senai Alagoas. A parceria entre a Casa da Mulher, o Senai e a Prefeitura de Maceió visa capacitar e inserir estas vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho. Nesse aspecto, o Poder Judiciário de Alagoas sai na frente, é hoje muito bem visto pela população. A população como um todo é uma política que mobiliza a todos, né? Embora seja de iniciativa do Judiciário, dirigido pelo Poder Judiciário, é um projeto que agrega todos os outros poderes, né? O Poder Executivo Estadual, o Poder Executivo Municipal, o Poder Legislativo Estadual, o Poder Legislativo Municipal. Então está todo mundo junto nessa grande causa que é a defesa da mulher contra a violência doméstica, que é uma causa da humanidade. O juiz Ney Alcântara conversou com a TV Tribunal sobre os direitos de menores infratores em Alagoas. O repórter André Risco traz os detalhes. Acompanhe. Doutor, a criança e o adolescente, ela tem um tratamento diferente, né, sob a lei. Que tratamento seria esse, já que ela não pode ser penalizada? Como é que funciona a lei
para a criança e o adolescente aqui no nosso país? Com a instituição do ECA, esse foi o grande foco da alteração do antigo Código de Menores, que os menores eles só tinham obrigações e deveres, e hoje ele passou a ter direitos e deveres. Então o ECA ele divide em duas partes. Ele tem a parte protetiva e ele tem a parte socioeducativa. A parte protetiva é aquela quando o menor encontra-se em situação de risco. É algum problema, ele não praticou nenhum ilícito, mas a própria condição social dele deixa ele totalmente vulnerável. E a socioeducativa, que é a segunda parte, é quando ele pratica algum ilícito. E, como você mesmo bem disse, não há uma punição propriamente dita. Existem medidas socioeducativas que podem chegar até uma internação, mas sempre com o objetivo de ressocializá-lo, de que ele volte à sociedade, porque nós sabemos que as crianças e adolescentes, a responsabilidade é nossa, de todo cidadão brasileiro. A partir de que idade essa criança, esse adolescente, já pode responder pelos seus atos? Até os 12 anos ele é tido como criança. Então ele só pode suportar as medidas protetivas e não as socioeducativas. A partir deste momento nós temos as medidas socioeducativas, que é aquela que vai de uma advertência, que seria mais simples, até uma internação quando os casos são graves. Lembrando sempre que a internação não é com finalidade de punição, é com a finalidade de recuperação. Por isso nós temos uma equipe sociodisciplinar e multidisciplinar, onde nós vamos ter psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, advogados. Então, é diferente de um processo criminal. De que forma a sociedade poderia contribuir mais para que nossas crianças e nossos adolescentes não entrassem pelo caminho do crime? De uma forma bem objetiva, eu diria que é tirar a invisibilidade do menor carente, tirar a invisibilidade daquele menor que está à parte da sociedade. Nós vemos, isso é comum, que o indivíduo só se incomoda com o menor quando ele está lhe incomodando, quando ele pratica um delito, quando ele pratica um ilícito, aí você se incomoda, aí você tem tempo para ir a uma delegacia fazer um BO, você tem tempo até às vezes para procurar os pais deles. Então, se a sociedade começar a se incomodar, mesmo quando o menor estiver na invisibilidade, e isso é um trabalho, eu sei que é um trabalho social, um trabalho do Estado, mas o cidadão tem a obrigação de, quando vê uma criança de rua, quando vê um menino de rua, procurar ajudar, procurar os meios competentes para que a gente resolva esse difícil problema da nação. Doutor, para a gente encerrar nossa entrevista, gostaria que o senhor falasse de que forma o Judiciário Alagoano, o Tribunal de Justiça, vem contribuindo para que esses jovens, esses adolescentes, tenham uma reinserção na sociedade. Nós temos, nos últimos anos, eu diria nos últimos 10, 15 anos, a gente tem tido uma evolução fundamental do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tem dado todos os meios adequados para o nosso trabalho. Ele tem equipado a nossa vara da infância com tudo aquilo que a gente precisa. Tem feito ingerência junto ao governo do Estado para que as unidades de internação elas sejam reformadas e sejam entregues. A equipe técnica fez concurso público para a equipe técnica, onde nós temos assistentes sociais, nós temos pedagogos, psicólogos, à disposição de outros órgãos, mas também da infância e juventude. Então, as administrações do Tribunal de Justiça têm visto com bastante carinho essa carência e essa dificuldade que a gente tem de trabalhar com os menores. Então, está de parabéns o Tribunal de Justiça, porque está nesse foco. E não só o Tribunal de Justiça que a gente tem que fazer esse reforço. Isso é um trabalho conjunto com o Ministério Público, que também tem feito todo o desempenho para isso, a Defensoria Pública e todos os servidores que ali acompanham a infância. Então, o trabalho é árduo, difícil, mas a gente está tendo condições propícias para esse trabalho. Quem já enfrentou problemas com a vizinhança sabe o quanto isso é complicado de resolver. Por isso, a repórter Camila Caê conversou com a juíza Maria Verônica, que vai esclarecer as regras da boa convivência e como proceder diante dos principais conflitos entre vizinhos. O vizinho, o indivíduo que excede o limite sonoro constantemente, ele está sujeito a pagar alguma multa ou ter alguma sanção perante a justiça? Olha, a lei prevê 55 decibéis do período de 7 da manhã até as 20 horas e 50 das 20 às 7 da manhã. Isso se aquele dia for um dia comum. Se for véspera de sábado, de domingo, véspera de sábado, véspera do domingo e véspera de feriado, pode exceder um pouco mais o horário, pode ir até às 22. Então, 55 decibéis das 7 às 22, das 22 às 7 da manhã, 50 decibéis. Esse é o limite básico
que a lei mais ou menos tolera, né, da tolerância. Mas existe também a questão da razoabilidade. Às vezes não é só a gente se ater à questão da lei, né? Sim, realmente existe. Existe a possibilidade dele ser incluído como um contraventor. Não chega a ser crime, mas é uma contravenção exceder o limite permitido. Mas é como eu digo, a gente sempre tem que apelar para a razoabilidade. Muitas vezes não é um barulho tão alto que chegue a incomodar, mas acontece que as pessoas elas já têm um nível de tolerância por si tão baixo que a mínima coisa já incomoda, muitas vezes até o barulho do liquidificador. Outra questão muito comum, muito frequente quando se refala de vizinhança é a questão da inadimplência, né? Porque muitas pessoas, nesse período principalmente, onde teve a crise financeira, muita gente acabou não conseguindo honrar todas as suas contas, incluindo o condomínio. E alguns prédios acabam limitando, proibindo, na verdade, o uso da área comum por parte desse morador que está em débito. Isso é permitido por lei? Não, não é permitido. Inclusive já há jurisprudência do Supremo dizendo que proibir o vizinho a pretexto da sua inadimplência, ainda que ela seja real, que ela seja de verdade, proibi-lo de usar as áreas comuns, as áreas do prédio, atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana, que é uma garantia constitucional. Então, o vizinho, ainda que em débito, ele não é proibido de usar as áreas comuns. Ele não pode ser proibido de usar o elevador, ele não pode ser proibido de usar a piscina, o deck, o parquinho de diversões, se ele tiver criança, enfim. Ele não é proibido de utilizar nenhuma área comum. Em contrapartida, o condomínio pode e deve acioná-lo extrajudicialmente e depois judicialmente para que ele pague as suas taxas vencidas. Isso por quê? Porque a taxa condominial, na verdade, ela nada mais é do que o rateio dos serviços, das despesas geradas pelos serviços que foram prestados. Então, o serviço efetivamente foi prestado. Aí ele cumpre honrar com essas despesas. Por isso a importância do diálogo, né? Que também esse morador que está em débito procure, né? Procure o síndico, procure a administradora do condomínio para tentar colocar, né, a sua situação, expor e tentar encontrar um acordo, né? Encontrar uma solução para que isso possa ser resolvido sem gerar constrangimento, né? E sem também gerar prejuízos para o condomínio. Exatamente, é até um meio termo. Eu diria que se ele não pode honrar todo mês com a sua mensalidade, que ele pague uma a cada 2 meses, demonstrando sempre o que a gente chama de ânimos pagandi, ou seja, aquela vontade de pagar, que só não o faz na totalidade por absoluta falta de condições financeiras. As pessoas que têm problemas com vizinhos, seja relacionados à questão de algum vizinho que excede o barulho, ou até que sofre perseguição, né, por parte dos demais vizinhos, ou em relação à inadimplência também, como ele deve proceder? Ele pode procurar o juizado? Como é que acontece isso? Pode, mas a gente sempre aconselha a busca da solução administrativamente, extrajudicialmente. Procure o seu vizinho, converse, se ele está com problema de inadimplência e esse problema é real, ele realmente precisou atrasar 1 mês, 2, 3, busque o síndico, tente conversar, leve o problema para a Assembleia, mostre do seu empobrecimento, mas assim, sempre busque conversar. Somente se não consegui-lo, então busque as vias judiciais. Estamos lá para recebê-los. O Em Dia com a Justiça termina por aqui. Para saber mais notícias do Poder Judiciário de Alagoas, acesse o nosso portal. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o TJL no Instagram e no Facebook. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!